Oi, iluminados! Como vocês estão? Todos bem? Antes de iniciar o nosso vídeo, tenho um recado para vocês. Eu estou postando vídeos curtos nos shorts e nas minhas outras redes sociais, e cada vídeo fala sobre um tema diferente. Na semana que passou, eu ainda repeti os vídeos nas redes sociais, ou seja, eu postei os mesmos vídeos em todas as redes sociais. Mas essa semana não vai ser assim. Em cada um dos vídeos curtos, eu dou dicas sobre diversos assuntos relacionados a esoterismo, como, por exemplo, o que fazer se você acordar na hora morta? E o que é a hora morta? O que esperar do mês de novembro no signo de Escorpião? Código Grabovoi para atrair dinheiro inesperado, entre outros assuntos que eu considero bem interessantes. Vou deixar o link do meu site na descrição do vídeo para vocês acessarem. Também assistam os shorts, porque as dicas que eu deixo lá não coloco nos vídeos longos. Recado transmitido, vamos ao nosso tema de hoje. Gatas e gatos garotos e garotas. O Eremita é a carta de número 9 do tarô. Essa é a lâmina do Eremita do tarô Rider-Smith. Vemos um ancião no alto de uma montanha coberta de neve. Ele está todo vestido de cinza, o que combina com um céu azul acinzentado. Na mão direita está segurando uma lanterna. Dentro dessa espécie de lampião tem uma estrela. E é ela que está promovendo luz ao eremita. Com a mão esquerda, ele segura um bastão. As alegorias, como sempre, indicam o caminho pelo qual devemos seguir para iniciar a interpretação desta carta. A lanterna, que possui uma estrela dentro, simboliza a compreensão. Essa lanterna ela está dizendo que aprendemos, tomamos conhecimento sobre os mistérios da vida aos poucos, bem como a sabedoria nos vem de acordo com os nossos conhecimentos, ou seja, aos poucos também. É uma ilustração de força e autoconfiança que é passada através do bastão que o eremita segura. A montanha onde o eremita está representa nossas conquistas, progresso e sucesso na vida, em nossas empreitadas. Essa é uma carta que nos remete à solidão, enfatizada pelo céu azul acinzentado. Mas é uma solidão que não traz angústia, medo de estar sozinho, aquele sentimento de que não temos ninguém no mundo. Ao contrário, o ancião da carta é um homem sábio que compreende bem a diferença entre estar sozinho e ser sozinho, entre solidão e solitude. Na solitude em que o eremita se encontra, tem paz suficiente para que possa contemplar os seus próprios pensamentos, sem a interferência de outras pessoas. Sua mente é brilhante e é a única companhia de que ele precisa. É uma carta de introspecção planejada. Ele quer ficar sozinho, apenas em sua companhia. Também é uma lâmina de sabedoria e de autoconhecimento, por querer ficar afastado do mundo por sua vontade, a fim de encontrar a verdade. O eremita deste deck e dos demais nos diz que é bom ficarmos sozinhos para caminharmos pelo nosso interior, porque essa descoberta de quem realmente somos nos traz empoderamento. Conseguimos entender o que realmente queremos e o que é o desejo de outras pessoas. Uma boa prática para atingir esse nível de autocontrole, amadurecimento e autoconhecimento é a meditação, que inclusive parece que propicia rejuvenescimento. Após esse período de introspecção, sentimos que a nossa energia foi restaurada e que podemos lidar com outras pessoas de uma forma melhor. No tarô de Marsella, a carta de número 9 também apresenta um ancião, mas desta vez ele não está no alto de uma montanha. Esse ancião usa o bastão que está na mão esquerda como um apoio para andar. Na mão direita, ele segura uma lanterna que está visível em parte, porque uma outra parte está coberta pelo manto. Neste deck, a lanterna do eremita simboliza a compreensão espiritual, a luz da inteligência que ilumina em todas as direções. O eremita do tarô de Marsella está concentrado em um objetivo, uma meta clara. É um homem precavido, que avalia cuidadosamente seu caminho, através
através do seu bastão. O manto do eremita no tarô de Marcélia é azul escuro por fora e por dentro tem forro amarela, uma cor clara. O azul escuro representa a austeridade. O amarelo, a cor clara do forro do manto, indica discrição. O seu bastão demonstra que se trata de uma pessoa prudente. No tarô prateado das bruxas, a carta do eremita é representada por um ancião em pé em um cubo de pedra, segurando uma lanterna com a mão direita e um cajado com a mão esquerda. Neste deck, o eremita ele busca a verdade, promovendo a própria cura através do autoconhecimento. É a cura da ignorância do eremita. A sua sabedoria somente é compartilhada se for solicitada para guiar e nunca para exercer o controle sobre outras pessoas ou causar prejuízos. A luz de sua lanterna representa a chama divina que ilumina o seu caminho. É uma pessoa que não reproduz os passos de ninguém e não procura seguidores. Esse ancião está em busca de valores que venham aumentar a sua luz própria, que ele divide com a luz geral do mundo. Esse homem segue as próprias ideias, não precisa e nem tem necessidade de escutar a opinião alheia, porque ele entende que a orientação recebida de fora pode ser enganosa. Ele deseja permanecer sozinho para remover as influências externas e, assim, chegar à verdade para a sua autoiluminação. Ele deseja a luz que brilha na escuridão. O uso desse arcano maior como arquétipo nos traz sabedoria através da introspecção. Nos ajuda a encontrar a verdade em nosso interior. Esse é um arquétipo para fazermos uma pausa em nossa vida, com o objetivo de refletirmos e encontrarmos respostas dentro de nós mesmos. É um excelente arquétipo para realizarmos um autoexame. Iluminados, nosso vídeo sobre o eremita terminou, mas nos veremos na quinta-feira para mais uma meditação. Fiquem de olho nas minhas redes sociais e nos shorts para mais dicas sobre assuntos do plano espiritual. Fiquem bem. Namastê.